Olá pessoal, bem-vindos a mais um Biblioteca Submersa. E hoje vamos falar de um livro muito interessante que foi uma das grandes leituras que eu fiz aí nos últimos dias. E também vamos falar um pouco da reestruturação do canal, né? A gente está passando por uma reestruturação, é visível, e eu tenho tão pouco tempo que eu nem pude explicitar isso nem no Catarse, nem aqui. Vou tentar falar um pouquinho disso no final, se eu conseguir, porque não tem muito espaço em HD, então por isso que a gente para sempre nos 20 e poucos minutos. Mas no final também eu vou falar do sorteio deste livro aqui, da Sol Negro. A gente vai começar então a ter sorteios conforme a faixa de apoios, né? Mas o livro que eu vou tratar foi uma das grandes leituras. Esse primeiro semestre eu estou fazendo algumas leituras realmente excelentes, né? Eu já tinha visto o Alamut, né? E estou lendo agora um livro do Damian Murphy, uma série de livros excelentes, assim. E eu estou lendo um do Camilo Prado, né, de ficção científica, lançado pela Sol Negro, também excepcional. E um dos grandes livros que estou lendo, que eu li, né, é justamente este aqui, A Literatura Nazista na América, do Roberto Bolanho. É um livro espetacular, né? Ele tem não vou dizer camadas. O Bolanho ele tem uma estratégia muito inteligente, que é uma estratégia que a gente pode dizer que é uma espécie de estrutura por zoneamento ou estrutura espacial da narrativa, em que você tem elementos da narrativa se desenvolvendo mais ou menos ao redor de outros simultaneamente, como numa estrutura dinâmica de uma casa, de uma ponte, né? Estrutura de alicerçagem ou de infraestrutura. Então, é muito instigante a maneira como ele faz isso. Alguns outros autores do século XX também apostaram nisso, mas acho que o Bolanho é um dos mais eficazes na realização desse processo. Ele faz isso muito bem no 2666, que a gente já comentou no canal, com uma divisão em partes, literalmente em partes, como realmente se você tivesse diante de pedaços. Combina um pouco com o que ele descreve ali, principalmente no episódio sobre Cida da Rua Arias, né, sobre os feminicídios em massa, né, que aconteceram. Mas esses pedaços se articulam. Eles são desarticulados à primeira vista, quando você começa a leitura, mas aos poucos aquilo vai fazendo um certo sentido. E a grande, digamos assim, preocupação do Roberto Bolanho é em relação à violência, aquilo que o Fábio Wack, né, o Fábio Wack que me forneceu esse livro, ele comenta a respeito da violência epistemológica, né? Quer dizer, existe um processo de violência que envolve memória, envolve cultura, né? E esse processo envolve conhecimento, e esse processo é brutal, tanto quanto a violência física. Na verdade, esse processo, ela, digamos assim, é antecâmara, né? É aquilo que antecipa, vem um pouquinho antes, né? É um tira-gosto, a violência epistemológica. E então, o que trata exatamente a literatura nazista na América, né? É interessante eu contar uma breve história. Eu vou obliterar os nomes aqui, porque eles envolvem uma editora que eu tenho muita admiração e outra que eu desprezo por ser uma editora nazista. Mas aconteceu que um amigo comentou que ele estava tendo problemas com os clientes de uma editora que tinha sido, inclusive, os livros foram apreendidos numa razia, né, num assalto ali da polícia a uma célula neonazi, no sul, como sempre, e tinha livros dessa editora. Eu entrei no site da tal editora e era uma espécie de universo paralelo, porque ao mesmo tempo que era nítido que os textos eram pessimamente escritos, uma mistura de inteligência artificial com o Google Tradutor e Wikipedia, claro, copy-paste, né? Havia uma tentativa cultural, né? Assim, de você ter um produto cultural apresentável e uma busca de autores eh, nazistas, evidentemente, relevantes, né, nesse contexto, mas não muito conhecidos, né? Então,
talvez até por falta de quem traduzisse do alemão ou de algum idioma assim. Eles evitam, né, autores mais conhecidos. Então é um universo paralelo, né? É um universo que tenta se, de certa forma, imiscuir num campo cultural mais amplo, ao mesmo tempo se tenta se distinguir por oferecer um produto voltado ao militante, ao indivíduo que conhece um pouco, né? E ao mesmo tempo trabalha com aquela linguagem de apito de cachorro, que é uma linguagem cifrada, né? Que também só os iniciados, mesmo incultos, né, que não conhecem ali os livros vendidos, eles vão entender. Então, é um processo discursivamente complexo, né? Tem vários elementos que estão ali no arcabouço discursivo dessa galera. E o Bolanho, ele decifra exatamente isso, ele ataca exatamente essa questão. E isso num livro, deixa eu ver a data, de 1996, né? Quer dizer, ainda do século XX, finalzinho do século XX. E foi, acho que, um dos primeiros grandes livros do Bolanho. De fato, ele antecipa muito do próprio 2666. E o que é exatamente, então, a literatura nazista? Não é nem extrema-direita, é nazista da América. São perfis de autores, né? E são um monte de autores, né? São 200 páginas, mais ou menos. E tem editores, tem personagens, tem coadjuvantes, tem uma bibliografia imaginária, né, desse material. Tem de tudo, tem ficção científica, tem livros de viagens, tem autores que usam heterônimos, né? Tem poetas ligados aos beats, indiretamente, tem escritos de prisão, tem de tudo aqui. Autores que eram torturadores, autores que eram do Esquadrão da Morte, né? Conservadores clássicos, tem um pouco de tudo aqui. Autores malditos, alguns poetas malditos. E, como eu falei, o Bolan ele trabalha numa estrutura, digamos assim, dinâmica, mas a partir de três, digamos assim, pressupostos gerais. O primeiro pressuposto é a apresentação dessa tentativa nazista de dar um certo tom cultural para a barbárie que eles mesmos pregam e divulgam e difundem, que é tudo menos literatura. Então essa é a parte, digamos assim, inicial do livro, aquela parte que você tem o contato primeiro, não é? Que é essa parte exatamente dos autores que são, isso é uma constante, né? É até meio engraçado, porque é quase um estribilho que vai se repetindo na trama. Os autores são sempre um fracasso, né? Eles não são, ninguém dá bola para eles. Eles tentam emular. Tem um autor que é o Borda, né? Que ele é fascinado pelo Rubem Fonseca e ele tenta emular o Rubem Fonseca, só que ele é como um personagem do Rubem Fonseca, ele trabalha num Esquadrão da Morte, né? Então é nessa base, quer dizer, existe aí uma ironia, um elemento até surrealista na composição desses personagens, né? Tem alguns que têm uma carga dramática interessante, né? Como a filha aqui de um casal argentino, né? A Luz Mendiluce Thompson, né? Ou um dos primeiros brasileiros que aparecem, que é o cadê ele? Luiz Fontaine de Souza, né? Aqui tá da Souza, enfim, mas seria Luiz Fontaine de Souza, com esse sobrenome francês, é um conservador. Ele emula essas figuras que existiam na cultura latino-americana, existem, na verdade existem ainda, que são derivativas de tendências europeias autoritárias e racistas e que emulam isso por serem uma elite branca. Ele constrói esse universo de uma maneira que esses personagens não poderiam existir. Esse Fontaine, que é brasileiro, ele escreve refutações a filósofos que ele detesta. Então poderia ser um Melchior, tranquilamente, um Olavo de Carvalho. Né? Inclusive ele vai para um hospício, né? Porque os livros dele começam a não fazer sentido. Então essa primeira camada, não camada, né? Mas esse primeiro elemento, vamos dizer assim,
é a crítica ao nazismo, essa apresentação dessa pseudo-estrutura cultural do nazismo, que é uma espécie de espelho e caricatura. E aqui a gente começa a entrar num segundo elemento bastante complexo da literatura do Bolanho, que é justamente uma certa reflexão, é o segundo elemento, né? O primeiro, então, é a sátira a essa pseudocultura nazista. O segundo é essa reflexão que ele faz sobre a própria o campo literário, o fazer literário, né? Como funciona essa estruturação de editoras, de críticos, né? Porque, de certa forma, esses autores também buscam aprovação e conseguem em alguns casos, né? Alguns livros são lidos, são elogiados, tem uma imprensa que divulga, tem uma estrutura editorial igualmente. No final ele vai citando todos esses elementos que eu mencionei, tanto os grupos quanto as editoras, fica totalmente imaginárias, né? Mas poderiam existir tranquilamente. Então o Bolanho, então ele nesse segundo momento, ele faz uma espécie de paródia das estruturas culturais de qualquer país, de qualquer nação, que são essas estruturas baseadas em autoridade, em compadrio, em ah, estabelecimento de cânones mais ou menos fixos, na, digamos assim, difusão de autoridade para certos indivíduos, né, que estão ali, digamos, empenhados a agradar o grupo central, né? Então, esse universo, o Bolan ele faz uma espécie de inversão, né? Através, porque é o universo da literatura, infelizmente, ele é assim, é um universo que, em teoria, por ser até uma arte, deveria valorizar mais os aspectos heréticos e não alinhados, né? E únicos, mas não é o que se valoriza. Não é? Ele faz um trabalho muito complexo nesse segundo, digamos assim, nesse segunda forma elementar, né, da obra, porque ele faz ao mesmo tempo um negativo daquilo que existe, dessas estruturas literárias existentes, e ao mesmo tempo satiriza tanto essas estruturas literárias quanto as alternativas a elas, que são essas igrejinhas, esses grupos limitados, minoritários, inclusive esses grupos também nazistas, né, que têm seus próprios, como eu mencionei, até tem suas próprias agências culturais, suas próprias editoras, e que é uma espécie de visão distorcida, né, como se fosse vários espelhos distorcendo aquilo que deveria ser a atividade crítica da cultura, né? A cultura, ela necessariamente é crítica. Se ela não for crítica, ela é basicamente bajulação. Ah, então, nesse segundo elemento, existe alguns dos contos mais interessantes e perturbadores da história. O último, eu digo contos, seria capítulos, porque seria um romance, mas não é bem um romance, né? Na verdade, você pode tranquilamente separar desses perfis, são perfis, né? E então trabalhando essa segunda questão elementar, você tem uma espécie também de evolução ou de processo histórico envolvendo esse pessoal, porque você sai daquelas pessoas igual a Mandy Lucy, que é a primeira aqui, que conheceu pessoalmente o Hitler, e você vai chegando a adeptos bem posteriores que se aproximam do nazismo pelas visões de mundo distorcidas. Então é muito interessante. Ele envolve daí o futebol, por exemplo, né? Essa questão esportiva, onde você tem uma verdadeira legião de misóginos racistas, muitos racistas, né? A depender do país, do clube, conservadores, fanáticos religiosos, né? E aí nós temos a terceira forma elementar, que é a discussão de cultura e barbárie, né? Quer dizer, no limite, esse espelho invertido que ele constrói na segunda forma elementar, ele expressa não apenas o campo literário, a formação, os vícios, que são os vícios de qualquer organização
humana, né, seja ela espontânea ou não, ele vai um pouco mais além e ele vai trabalhar então com a oposição entre cultura e barbárie. O último digamos assim, dos perfis é o que mais trata disso. E é um texto espetacular, assim, é o melhor de todos, inclusive. É o mais bem escrito, é o que tem um pouquinho mais de subjetividade, embora me pareça que seja muito subjetividade inventada, obviamente, mas aparece o nome Bolanho e tal. E trata da ditadura do Pinochet, né? E, e aí nesse ponto digamos assim, você percebe que ele realmente, essa, digamos, a última forma, né, estrutural ali que ele está usando, é o que dá o tom de toda a obra. Né? É essa discussão que interessa para ele. É a discussão sobre cultura e barbárie, né? Sobre como, recuperando aquela ideia do Benjamin, né? Como um documento de cultura também é um documento de barbárie, né? De certa forma. E, e isso arremata a obra de uma forma ah, espetacular, né? Porque aí a gente está realmente despido, né, de todos esses outros elementos, tratando realmente do fato que, em muitos casos, né, um autor, uma obra, como eu disse, né, alguém até que não tem nada a ver com o fascismo, ele acaba se envolvendo no fascismo por uma questão de violência epistemológica, mais do que por qualquer outra, né? Ah, e essa violência epistemológica é justamente essa necessidade de, digamos assim, aparar todas as arestas, eliminar todas as diferenças, né? Neutralizar todas as formas que não são aquelas que você espera, que você antecipa, né? Que é exatamente o que acontece no campo literário com essa estrutura viciada de compadrio, que ele critica por uma visão invertida, e principalmente na própria imposição da ideologia fascista, que é a pura barbárie. A destruição de qualquer forma de convivência em bases nem de civilização, em bases de empatia mínima. Uh, de um ponto de vista assim geral, a obra ela tem uma clara inspiração em Borges, né? Embora seja só uma inspiração indireta, ele vai muito mais longe, não é? As duas obras do Borges que me parece que são trabalhadas aqui de maneira indireta são justamente a História Universal da Infâmia e o Livro dos Seres Imaginários, né? É um bestiário e uma galeria de personagens infames, né? Quer dizer, inclusive o último o conto mais extraordinário aqui, a narrativa mais extraordinária, é Carlos Ramírez Hoffman, O Infame, né? Então aqui já se vê nitidamente, ele deixa bem claro uma certa filiação, né, com a visão borgiana. O Borges é bastante citado, aliás, aqui, em geral de forma crítica, né, porque, embora ele fosse conservador, evidentemente a extrema-direita argentina o detestava. E essa estrutura complexa que eu mencionei, com essas formas, né, que vão, digamos assim, se convergindo, né? Elas não têm um papel seriado, elas não são partes de um todo, elas são formas que convergem, né, numa direção mais ou menos indicada pelo autor. Esse processo ele torna a leitura, especialmente para o brasileiro, né, aqui do Cone Sul, inclusive porque tem dois autores brasileiros aqui, a maioria é argentina, tem vários chilenos, dois venezuelanos, dois brasileiros, né? Alguns americanos, acho que uns 6, 7 americanos. Um haitiano, né, que é muito curioso também. E alguns alemães nascidos em colônias daquele tipo da irmã do Nietzsche, né? Colônias raciais que existem, né? Religiosas ou raciais aqui no Cone Sul.
Mas a leitura, quando você percebe essa estrutura que vai ganhando esse encaminhamento, como eu falei, existe inclusive uma divisão entre os personagens que estavam mais próximos do nazismo, inclusive tem uma estrutura mais tosca, né? Próximos historicamente, daqueles que são neonazistas, né? Que são da prisão, que são torcedores de futebol, torcida organizada, que são membros de esquadrões da morte, torturadores do exército. Então eles são um outro tipo até de indivíduo, né? Enquanto que os iniciais têm uma relação histórica mais direta, isso ao mesmo tempo faz com que eles sejam mais pessoas da elite local, né? Conforme o nazismo vai se ficando para trás, e os personagens nascem bem depois da Segunda Guerra, são uma solidariedade ideológica de fato. E isso é incrível, assim, como eu disse, para nós que vivemos aí um fenômeno de crescimento do fascismo no Brasil, por conta de um governo de ultradireita conservadora, né? É como se você tivesse diante de uma montanha russa, né? Você é jogado num universo alucinante em que uh, uh, os elementos do real parecem que todos convergem para o nazismo e que as pessoas, mesmo nas escolhas mais simples delas, essas escolhas escondem uma certa violência epistemológica contra si mesmo, contra o próximo, contra a sociedade. E esse fenômeno é incrível, não é? Que o Bolanho detecta em 96. Né? Quer dizer, ele foi um indivíduo que detectou a ascensão desses movimentos populistas conservadores, populistas de direita, quando ainda era incipiente o movimento, né? Nem existia direito esse processo. Né? E ao mesmo tempo ele soube entender que, e isso eu acho que é o central aqui, existe muito uma visão romanceada no nazismo, no sentido assim de demonizar. Né? O evento histórico se transforma num evento demoníaco, então Hitler é o próprio diabo, coisas parecidas assim. E procedendo dessa forma, de certa maneira, o indivíduo, por mais que ele esteja bem intencionado, ele está dotando o nazismo de uma aura maldita que é justamente o que eles querem, não é? Entendeu? Porque é isso que, de certa forma, atrai o jovem, essa aura de proibido, de maldito, de algo, um mal quase sobrenatural. Não, né? O Bolanho, ele retoma digamos assim, a esfera e a estatura real do nazismo, que é um movimento cotidiano, que vai, digamos assim, infectando, né, através desses princípios da violência epistemológica, vai infectando o pensamento antes de realmente impulsionar as ações, né? E é basicamente disso que trata, né? Como eu falei, a questão da civilização em oposição à barbárie. E essa visão que eu falei, ela é muito usual nas análises do próprio ex-presidente Bolsonaro, né? Quer dizer, coisa do mal absoluto. A gente tem que parar de ter essa visão. E o Bolan ele oferece uma possibilidade muito interessante de reflexão que foge disso tudo. Né? É uma possibilidade muito mais sofisticada. Então é um livro sensacional. Né? É uma das grandes leituras que fiz nos últimos anos. Recomendo. E recomendo uma leitura muito atenta. Aliás, ele também faz um procedimento bem borgiano, que ele mistura coisas ficcionais com coisas reais. Então você vai lendo e tem alguns nomes do tipo Junger, Borges, que existiram mesmo, Sven Hassel, outros que não existiram. Então você tem que fazer uma leitura muito atenta a isso para poder entender, e aí sim você vai aproveitando esse mecanismo, né, que vai se desenrolando ao redor, diante do leitor, né? Então é isso, vou ficando por aqui. Como eu falei, a gente vai fazer um sorteio deste livro para a faixa de assinantes mais alta. E, enfim, na semana que vem espero fazer um vídeo explicando todo o processo aqui de reformulação da Rafus Press e do Resficta como nossa expressão em vídeo. Tá bom? Então é isso, um abraço e até a próxima.